Vamos de Guerra Fria agora. O que foi a Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, econômico que iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui na imagem, né, os líderes políticos dos três grandes vencedores, das três grandes nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que foi a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então a gente tem ali o William Churchill à esquerda, sentado, com um charutinho na boca, chapéuzinho, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, o Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, no meio, e o Stalin, né, o secretário-geral do Partido Comunista, principal liderança da União Soviética. Então, aqui algumas mais imagens deles, isso já em 1945, né, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Bom, uh, esse clima amistoso, né, de sorrisos, durou muito pouco, porque em seguida, né, se inicia esse conflito, essa animosidade, porque o socialismo ele surge como uma teoria, como a gente viu nas aulas, entre os trabalhadores, né, intelectuais que buscavam defender os trabalhadores, né, naquele contexto de exploração da revolução da industrialização, da revolução industrial, né, que os trabalhadores não tinham muitos direitos, enfim, né, então ele já nasce como uma teoria oposta ao capitalismo. Então, nos países que ele vai ter sucesso, esses processos revolucionários, e vão estabelecer estados socialistas, eles vão. É um sistema político e econômico completamente diferente, né, oposto ao sistema capitalista vigente. Então, aqui a gente tem na imagem Estados Unidos, né, o Tio Sam, o urso da União Soviética, né, meio que ali se estranhando, sentados em cima do planeta, praticamente ao longo da Guerra Fria, nas décadas seguintes, a 1945, o mundo vai se dividir, vai se polarizar cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, imagina o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Essa disputa de dois lados, obviamente, que nenhum dos dois lados é comunista, né? Mas há duas concepções de ideias diferentes dentro do capitalismo que meio que dividiram o país, né? Então, é mais ou menos, agora projetem isso para o mundo inteiro, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu na segunda metade do século XX no mundo. Aqui a gente está tendo uma experiência, né, um laboratório no nosso país de como é que é essa divergência, né, ideológica, política, concepções econômicas, enfim. Bom, voltando aqui para a Guerra Fria. Então, é a divisão internacional entre o bloco socialista e o bloco capitalista após a Segunda Guerra Mundial. Não existe comunismo, país comunista, né? Porque o comunismo é uma ideologia que prevê o fim das classes sociais e a igualdade plena entre as pessoas, né? Seria a igualdade econômica e a igualdade política. E para haver igualdade política não pode ter Estado, não pode ter governo. Então não pode existir um Estado comunista, um país comunista, porque o comunismo em si já prevê o fim do Estado. Mas o que aconteceu durante a Guerra Fria foi países que chegaram, né, fizeram as revoluções e chegaram à etapa anterior ao comunismo, que é o socialismo, que é o que prevê na teoria comunista os trabalhadores tomarem o poder e tirarem a burguesia, ou a nobreza, enfim, conforme o lugar, e esses trabalhadores vão, essa classe proletária vai gerenciar o Estado pensando, né, então na dissolução das classes, na dissolução do próprio Estado, do próprio governo, o que de fato nunca ocorreu. Algumas características importantes da Guerra Fria foi logo após a Segunda Guerra a divisão da Alemanha e da própria cidade de Berlim, entre o socialismo e o capitalismo, a corrida armamentista, principalmente do ponto de vista nuclear, né, da fabricação de ogivas nucleares em ambos os lados, né, a chamada bomba atômica, e tecnológica. Essa corrida tecnológica ela ficou muito bem representada na corrida espacial, como a gente vai ver, e a espionagem e contra-espionagem, que é o que, né, tentar descobrir segredos de Estado, segredos militares de um lado e de outro. Então, essa questão aqui, a primeira coisa, né, vocês entenderam o que que é a Guerra Fria, e depois as características econômicas e políticas. Isso aqui, questão de prova também. A economia socialista, ela é toda planejada pelo Estado, o Estado controla a produção, os salários, o uso da terra, e vai intervindo para a diminuição das desigualdades
sociais, fazendo com que os trabalhadores tenham um padrão de renda e condições de vida semelhantes. Como não existe o lucro, como há na economia capitalista, como não existe a iniciativa privada particular em busca do lucro, da constituição de empresas, isso causa uma certa dificuldade na produtividade, em fazer com que se aumente a produção, que haja crescimento econômico na economia socialista. Porque do outro lado, o capitalismo ele opera no livre mercado, sem a intervenção do Estado. Então, os meios de produção são controlados por algumas pessoas, famílias ou grupos de iniciativa privada. E aí, o fato de tu ter a recompensa imediata, né, se tu tem uma empresa, tu vai lucrar com aquilo, é um lucro individual ou da tua família, tu vai sempre querer aumentar a produção, vai sempre trabalhar em investimento em pesquisa, em tecnologia, para que se aumente a produção. Então, a livre iniciativa privada ela facilita o aumento da produtividade. Por outro lado, a diferença entre esse lucro daqueles que controlam a produção e o salário dos trabalhadores é muito grande, o que faz com que tenha nos países capitalistas uma grande desigualdade social e os problemas que isso acarreta, né? Então, duas características, né? Escolhi uma são várias características, escolhi uma positiva e uma negativa de cada sistema para vocês entenderem. Então, retomando no socialismo, há um controle do estado da produção, fazendo com que essa intervenção e a equiparação salarial não faça com que tenha grandes desigualdades, não haja pobreza nem riqueza, né? Há um padrão de vida semelhante, todos têm ali a habitação, saúde, educação, né? O padrão mínimo de qualidade, mas não há nenhum tipo de ostentação. Mas isso, né, por não ter o lucro da iniciativa privada, faz com que haja uma dificuldade na produtividade, porque o trabalhador ele tem que meio que ser convencido pelo Estado a produzir, porque ele não tem aquele retorno imediato, não existe um patrão, um dono que vai ter um lucro, né? Isso faz com que a empresa ela não seja tão produtiva quanto no capitalismo. Bom, do ponto de vista político, né, no socialismo, normalmente é um regime de partido único. Existem eleições, né, as pessoas são eleitas desde a base lá, fábricas, enfim, nas cidades, e vão elegendo representantes nos congressos do partido, porém não há liberdades partidárias. Né? A ideia da Revolução Socialista é buscar o comunismo, esse é o objetivo. Claro que eles vão debater as estratégias diferentes, enfim, mas eles estão em torno de um mesmo objetivo. Então, por isso que não há liberdades partidárias, embora existam eleições para os cargos do partido, né? Enfim, até chegar na cúpula lá que vai governar o país. Em alguns casos, tem sistemas um pouco mais democráticos. Na política capitalista, já há liberdades partidárias, né? São as chamadas democracias liberais. Todos os grupos da sociedade, sejam os empresários, os fazendeiros, os trabalhadores, os religiosos, acabam constituindo partidos, né, que vão defender diversos interesses dentro do Estado. Em alguns casos, como até recentemente ocorreu no Brasil, tem ditaduras, né, governos de partido de um grupo único praticamente nas democracias, né, nos países capitalistas. Mas normalmente se opera com eleições, né, não só eleições dentro de um mesmo partido, mas eleições de grupos, né, sociais diferentes. Então essas são as diferenças, né, as principais características da economia e da política no socialismo e no capitalismo. Um pouco do que ocorreu nessa Guerra Fria, né, existiam, né, os dois tinham conselhos, enfim, doutrinas que buscavam orientar os países, né, a partir ali ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, orientar ideologicamente governos e partidos pelo mundo, tentando defender a sua ideologia e atacar a outra. Também havia conselhos e planos para recuperar, para ajuda mútua econômica, né, para que os países do bloco capitalista se ajudassem economicamente, os países do bloco socialista se ajudassem mutuamente. Ambos também praticavam propaganda e perseguição, propaganda contra o outro lado e perseguição àqueles que eles viam dentro dos países como ameaça, como opositores, né? Então, tanto nos Estados Unidos como na União Soviética havia perseguição política, enfim. Na questão da espionagem, tinha na União Soviética a KGB,
né, que era o Comitê de Segurança do Estado, e nos Estados Unidos a CIA, que é a Agência Central de Inteligência. Eles eram responsáveis por tentar descobrir segredos, tanto militares quanto econômicos, industriais, enfim, naqueles planos de espionagem. E militarmente, a União Soviética tinha o Pacto de Varsóvia, né, que era uma aliança militar entre os países socialistas, e a OTAN, né, que era uma aliança militar entre os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a divisão da Alemanha, né? Aqui, na parte vermelha, vai ficar sob controle da União Soviética, a parte verde sob controle da Inglaterra, a parte azul sob controle da França e a parte amarela sob controle dos Estados Unidos. Estados Unidos, França e Inglaterra, os principais países do bloco capitalista, e a União Soviética, né, a principal liderança do bloco socialista. E vocês veem ali que na parte vermelha, que sob o controle da União Soviética, tem um coloridinho ali, a cidade de Berlim, que também foi dividida, né? Então toda a parte oeste de Berlim ficou com as potências capitalistas, como era a capital, eles dividiram a capital também. E a parte leste ficou com a União Soviética. Então havia dentro do setor soviético a cidade de Berlim, que também estava dividida, né? Bem louco isso, mas foi o que os caras fizeram lá na Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Então, o lado socialista construiu um muro, né, separando a parte da Berlim Ocidental, capitalista, da parte da Berlim Oriental, socialista. Então, esse muro ele ficou muito emblemático, né, porque ele dividia a cidade, né, de Berlim, que era a capital da Alemanha na época, e a derrubada do muro de Berlim mais de 40 anos depois, vai marcar, assim, vai ser o grande fato que marca o fim do socialismo no leste europeu, a desintegração da União Soviética, enfim. Então aqui a gente tem a corrida nuclear, né? São os dois países hoje, não é mais a União Soviética, é a Rússia, né? Que era a principal república da União Soviética, que liderava, que centralizava as decisões, havia outros países formando a União Soviética. A Rússia e os Estados Unidos são os países com a maior quantidade de ogivas nucleares, né, de bombas atômicas. Então eles iam construindo bombas, se armando, enfim, né, para poder fazer frente um ao outro. Isso levou a uma corrida nuclear muito intensa. Além disso, a gente tem a corrida espacial para ver quem é que ia mandar o primeiro animal para o espaço, quem é que ia botar o primeiro satélite, quem é que ia botar o primeiro ser humano, quem é que ia chegar primeiro na Lua, né? E ambos os lados aí tiveram suas vitórias, suas derrotas na corrida espacial. Então aqui a gente tem uma imagem, né, como que o mundo estava dividido durante a Guerra Fria. Então a parte mais ao norte ali, em azul escuro, são os Estados Unidos, Canadá, ali bem no centro do mapa tem países da Europa que eram todos membros da OTAN, né, essa aliança militar dos países capitalistas. Em azul mais fraco, não eram membros da OTAN, mas eram aliados, eram países que mantinham o capitalismo. Mas principalmente na região da Ásia, a Rússia, né, ou a União Soviética, como era chamada na época, né, liderava o bloco socialista. A gente tem ali entre a Rússia e a China a Mongólia, né, que também fez uma revolução, a própria China. Né, a China não era muito alinhada com a Rússia. Né, eles, enfim, os dois eram socialistas, mas não tinham, eles tinham divergências, digamos assim, de como implementar o socialismo. Mas, né, a China, obviamente, estava mais para o lado da União Soviética do que dos países capitalistas. Ali na África era bem dividido, né, um pouco ao norte, países socialistas, também no sul, também países capitalistas. A Austrália, lá embaixo, à direita, capitalista. E na parte cinza são os países não alinhados, né, que não estavam nem de um lado nem de outro. E aonde tem um pontinho diferente na cor, né, na América do Sul, por exemplo, no Uruguai, na Colômbia, no Peru, tinham guerrilhas comunistas, né, que queriam fazer revoluções socialistas, enfim, né, e nos lugares ali em vermelho, que tem pontinho azul, eram lugares socialistas que tinham guerrilhas anticomunistas, né, guerrilhas em prol do capitalismo. Então, isso é um pouco do que era o mundo, né, pós Segunda Guerra, de 1945 a 1991, essa disputa política, econômica e ideológica que foi a Guerra Fria. Aqui é a divisão da Europa, né? Ali em cima tem a Berlim dividida, o setor soviético, o setor francês, britânico, estadunidense.
Berlim Ocidental e Berlim Oriental, em azul, separando os dois. O Muro de Berlim foi construído em 1961, durou até 89. E e aqui na Europa a gente tem, né, bem dividido, né, a parte oeste em verde os países capitalistas, a parte leste, por isso que a gente fala até hoje o leste europeu, né, países socialistas como Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, a própria União Soviética, né, e em amarelo países que se mantinham neutros durante essa disputa. Aqui mais uma imagem que mostra essa a tal da cortina de ferro, né? A fronteira da Guerra Fria. Havia um muro, né? Ao longo de milhares de quilômetros, não era só em Berlim. Nem sempre que era muro, né? Tinham, enfim, arames farpados, com valas, enfim, alarmes, torres de controle, toda aquela região dividindo ali a parte azul da parte laranja, onde tem um traço preto e branco, né? Era uma chamada a divisão ali, a cortina de ferro que separava a Europa, né, entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E a Guerra Fria teve muitos impactos, né? Teve a Guerra do Vietnã e da Coreia, lutas de libertação na Ásia e na África e as ditaduras na América Latina, como a gente viu na revisão de Ara Vargas, né? Os Estados Unidos tentou sempre manter o controle e evitar que revoluções socialistas acontecessem na América para ele meio que manter o controle da região, do continente onde ele estava inserido. Não conseguiu em Cuba, né? Isso é uma outra história que a gente vai estar depois, mas para manter em alguns lugares a segurança de que não haveria essas revoluções, ele apoiou e financiou ditaduras. E isso aconteceu no Brasil quando o Jango, né, um herdeiro político lá do Vargas, começou a se aproximar muito da classe trabalhadora. Os Estados Unidos ligou um sinal de alerta, né, e então articulou um golpe que implementou uma ditadura no Brasil. Isso foi um dos impactos da Guerra Fria na nossa vida. E houve outros conflitos indiretos, né? Isso aí a gente já viu em aula. Não vou falar muito sobre eles agora para não aprofundar muito essa revisão. E aqui, para quem quiser, tem um mapa mental do Descomplica, né? Se vocês quiserem estudar, dá um pause aí e dá uma olhadinha nesse mapa. Falou, galerinha. É isso aí então. Boa sorte amanhã, todo mundo com nota boa.